Graça e paz, né, aos irmãos. Hoje a gente vai entrar num assunto que é bem polêmico. Isso, podem se sentar. A gente vai entrar num assunto que é bem polêmico, né? Que é predestinação, né? E eu me lembro de quando eu me converti na presbiteriana, né? E eu ouvi muito bem essa doutrina, né? O pastor me explicou ela muito bem. Mas logo vieram os meus amigos arminianos e me convenceram de que havia algumas coisas estranhas nessa doutrina, né? E influenciado por eles, eu comecei a ter as minhas reservas e até chegar ao ponto de, né, claro, influenciado pelos meus amigos, dizer que essa doutrina era uma doutrina de demônios, né? Coisa bem louca mesmo, né? E fizemos, acho que vocês não sei se chegaram a fazer, mas eu fiz até quebra de maldição, irmãos, por ter acreditado nessa doutrina, então, vejam só. Então, bom, a gente vai vivendo e aprendendo, né? Mas quando a gente começou a estudar a fundo, né, essa doutrina e entender, né, acerca da eleição incondicional, né, como foi colocado ali no Sínodo de Dort, como nós vimos semana passada, né? Então, no que consiste essa doutrina? Segundo os cânones de Dort, né, essa doutrina ela consiste na salvação, né, que se deu mediante um ato de predestinação. Tem gente que fala assim, não, eu creio que Deus os predestinou em Cristo porque Ele sabia os que seriam salvos, né? Mas, na verdade, se a gente tratar somente dessa forma, a gente está tratando de presciência, né? Mas não é só presciência. Deus usou a presciência para saber que nós seríamos salvos, mas Ele também nos escolheu, né? E quando Ele nos escolheu, óbvio, né? Ele nos elegeu, Ele nos pinçou, né, de um grupo. Aí tem gente que fala muito, né? Mas nós estamos falando de um Deus justo. Como que um Deus justo vai salvar alguns e condenar outros? Só que nós precisamos entender, querido, que nós somos vasos de barro, né? Paulo diz que nós somos como vasos de barro. Onde é que já se viu um vaso que está sendo criado pelo oleiro se virar para ele e dizer assim, por que eu não tenho alça? Um vaso faria isso? Não, né? Óbvio. Ele vai se deixar ser moldado segundo a mente do oleiro, segundo aquilo que o oleiro quer fazer, né? Então as pessoas, elas tentam, muitos, né, eles tentam ser deuses, né? Mas eles começam a querer que a justiça deles seja mais eficaz que a própria justiça de Deus. Eles querem daqui um pouquinho julgar a Deus. Deus, por que tu me predestinou ou predestinou ele, não predestinou a mim, né? Isso é injusto. Mas como injusto? Como nós queremos entender a justiça de Deus, né? Nós já vamos ler alguns textos aqui que a gente vai começar a entender isso muito direitinho. Mas eu cheguei, queridos, a brigar com alguns amigos meus que criam nessa doutrina e tentaram me convencer. Eu disse, não, cara, não me vem como me convencer desse negócio, porque eu não acredito nisso. E eu briguei mesmo. Eu disse, cara, não... Quer falar comigo? Não fala comigo sobre esse assunto, que eu não entendo isso. Eu não entendo e eu não acredito nisso. E eu vejo pessoas brigando hoje na internet, por aí, no Facebook, né? Brigando literalmente, dizendo que essa doutrina é doutrina de demônios. Literalmente, se você colocar esse termo ali na internet, você vai ver pastores ensinando que predestinação é doutrina de demônio. Estou dizendo para vocês, eu já fiz quebra de maldição por acreditar nisso. Então, é engraçado, querido, mas é trágico também, porque é algo tão lindo que nós podemos ver um embasamento na palavra de Deus tão profundo acerca dessas coisas que realmente a gente precisa pensar melhor sobre aquilo que a gente está crendo. Então, a salvação, ela deu-se mediante um ato de predestinação. Deus nos predestinou. Portanto, antes da criação, né? Antes da criação,
Paulo diz, né? Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse mundo, Deus nos viu e nos escolheu. E não são as pessoas que, pelas suas boas obras durante a vida, elas alcançam a salvação. Não é o meu bem feito que faz com que eu seja salvo, mas Deus elege os homens para levá-los para o céu. E segundo então os cânones de Dort, né? Deus dá nessa vida a fé a alguns homens, enquanto a outros ele não dá essa fé. Aí tem gente que tenta explicar isso da seguinte forma, dizendo que Deus pegou uma galerinha assim, né, colocou nas costas de uns um paraquedas e nas costas de outros não. E disse para eles assim, tá, podem se atirar desse penhasco agora. Isso seria injusto. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Como o texto que a gente leu semana passada, né? Paulo disse que não há sequer um justo. Todos pecaram, todos carecem da justiça de Deus, não há nem sequer um justo. Paulo diz aos Romanos, né? Então, como que eu posso explicar isso melhor? É como se todos eles estivessem caindo num abismo, né? Todos eles começam a cair agora. E, inexplicavelmente, Deus faz com que nasçam asas nas costas de alguns. Foi isso que aconteceu. Deus escolheu alguns para a salvação. E a outros, Ele não escolheu. Mas, na verdade, todos deveriam ser condenados. Mas por que Ele escolheu alguns? Isso é com Ele. Isso faz parte da justiça dele. Eu não consigo entender a mente de Deus. A minha mente é extremamente limitada perto da mente de Deus. Eu não consigo entender. Isso procede do eterno decreto de Deus. Deus decidiu que fosse assim. Então, de acordo com esse decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por duros que sejam, e os inclina a crer. Faz com que eles se inclinem a crer. Deus faz isso, pelo mesmo decreto. Entretanto, segundo o seu juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. Sabe aquela cena que a gente vê muito em filme, assim, que tem uma pessoa que está obstinada numa coisa e chega um mais inteligente para ele, sacode e ele fala assim, para, cara! Te acorda para a vida! Não é assim! E aquela pessoa fica, meu Deus! Parece que se acorda. É como se Deus fizesse isso, com alguns. Mas outros que estavam ali andando nos seus próprios caminhos, Ele deixou. Ele deixou. Mas tem gente que ensina assim, não, mas Deus deu o direito de escolha para todos, né? Todos devem escolher, né? Então, sou eu que escolho se eu quero a Deus ou não. Mas como que Deus ia deixar para um cabeça dura assim que nem eu, escolher se eu queria me decidir por Ele ou não? Seria mais irresponsabilidade ainda de Deus fazer uma coisa dessa. Por isso Ele se antecipa e Ele escolhe. Agora os critérios dele, são os critérios de Deus. Eu não tenho como avaliar, como analisar, como dizer, porque a minha mente não é a mente de Deus. Eu não tenho a mente de Deus. Eu entendo em parte. Paulo diz, nós compreendemos em parte, nós profetizamos em parte, nós entendemos em parte. Um dia nós vamos conhecer como também somos conhecidos. Paulo ensina aos Coríntios, né? Mas hoje nós entendemos em parte. E aqui, especialmente, nos é manifesta a profunda misericórdia e, ao mesmo tempo, a justa distinção
entre os homens que estão na mesma condição de perdição. De uns, Deus teve misericórdia, de outros não. Mas não significa que por causa da eleição, Deus tenha feito as pessoas como robôs ou marionetes dele. Na verdade, todos nós escolhemos o mal, né? Nós somos tendenciosos para o mal, então nós escolhemos o mal. Alguns Deus deixou na sua escolha. A outros Deus deu aquela sacudida que eu falei. E ele se revelou. Ele abriu os olhos. Ele diz, olha, perceba, veja o que você está fazendo. E aquela pessoa se deu conta de que realmente ela estava caminhando para o inferno. E se dando conta disso, ela desiste das suas próprias atitudes, né? Ela se arrepende. A palavra arrependimento é um termo que no original grego, né, essa palavra, significa metanoia. É diferente de metamorfose. Metamorfose é uma mudança exterior. Né? Quando a borboleta se transforma, a lagarta se transforma numa borboleta, é uma metamorfose. Agora, metanoia é algo que acontece de dentro para fora. Arrependimento tem a raiz nesta palavra. Né? É quando nós nos transformamos por dentro, nós nos damos conta, eu estou errado. Então nós damos meia volta, ou saímos, pelo menos saímos daquele segmento que nós estamos, né? Porque nós nos arrependemos. Na verdade, nós somos escolhidos por Deus, né? Jesus disse, não foram vocês que escolheram a mim, não foram vocês que me escolheram a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Então nós fomos escolhidos por Deus, né? Mas essa doutrina, ela significa que o homem não deseja escolher a Deus pela sua própria vontade. Mas mesmo assim, Deus vence a sua vontade e faz com que ele se incline para Deus. A nossa vontade ela foi vencida. Mas Deus não nos pegou pela força assim, ó, vem, por violência, amarrado. Ó, agora tu vai entender na marra aqui, tu é um robô, eu domino a tua mente agora para que tu entenda. Não, nós tivemos os nossos olhos abertos, né? Foi algo que Deus nos convenceu. Então significa que os homens escolheram a condição de estarem separados de Deus, mas Deus, por sua infinita misericórdia, retira alguns deste estado de maldade e os conduz a Cristo segundo a sua eleição. E algumas pessoas veem um Deus mau e injusto nessas doutrinas, como eu disse, né? Mas pelo contrário, essas doutrinas revelam um Deus misericordioso. Depende do prisma que nós estamos vendo, nós vamos ter as conclusões certas ou erradas. Né? Nós vemos um Deus bom e misericordioso. Por quê? Porque todos mereciam ser condenados. E ele pega e salva alguns. Vejam o que diz esse texto aqui, ó. Romanos 9, quem quiser abrir. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 19 a 26. O texto está sendo projetado ali também. Paulo diz assim, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz Oséias, chamarei meu povo,
ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Também é diferente de estar Deus trazendo os homens à força, como eu disse, né? É diferente disso. Mas como eu disse antes, Deus transforma. Ele transforma a nossa vontade. Só que o ímpio, ele nunca chega a um estágio de querer Deus. Como se ele fosse impedido na sua decisão, né? Ele fosse impedido disso por decisão do próprio Deus, mas não é assim. Deus não impede ninguém de chegar a Ele. Muito pelo contrário. Ele diz, né? Quem quiser vir a mim, venha. Só que ninguém que não for escolhido por Ele vai desejá-lo. Ninguém que não for escolhido pelo Senhor sequer se aproximará dele. Antes, vai odiá-lo, vai retraí-lo. Mas aí tem aquele povo que diz assim, ó, bom, então tá. Se é assim, para que pregar o evangelho então? Então não prego mais. Se Deus já escolheu os que vão ser salvos de antemão, né? Para que eu vou pregar? Não prego. Tá todo mundo escolhido? Todo mundo vai ser salvo de qualquer jeito? Então. Mas o detalhe é o seguinte, que Deus, ele sempre usa os seus meios, né? Ele sempre tem os meios para definir os seus fins, né? E ele ordenou, pregai o evangelho a toda a criatura, porque nós não sabemos quem vai ser salvo. Eu não sei quem vai ser salvo, então eu preciso pregar o evangelho para todos, porque esse é o meio. Esse é o meio. Então eu preciso pregar. Paulo, em 1 Coríntios 9,16, diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Esse é o peso que Deus colocou sobre os homens, né? Sobre nós que somos salvos. Nós precisamos proclamar as boas novas de salvação, né? Também é possível que alguém escolha Deus, pois como eu disse na semana passada, né? Quando alguém tem qualquer interesse por Deus, isso é um sinal que está sendo impulsionado por Ele. Ele está sendo trazido por Deus, né? Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós não vamos conseguir esgotar esse assunto hoje, queridos, porque realmente ele é um assunto muito extenso, né? Mas é interessante nós pensarmos nesse texto de Paulo aqui, né? Eu vou ainda falar mais sobre isso semana que vem, porque há muitos outros textos que eu quero relacionar aqui, né? Não só esse texto de Paulo, mas eu quero trazer outros textos para que a gente possa deixar essa doutrina bem clarinha diante dos nossos olhos, né? Mas Paulo diz aqui no versículo 20 desse texto de Romanos 9, né? Ele fala assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? E nós muitas vezes tentamos entender a forma como Deus trabalha, né? Tentamos entender, mas por que Deus escolheu a mim e não escolheu fulano? Ou eu poderia pensar o contrário também, né? Será que Deus escolheu mesmo a mim? Ou eu que estou achando que Ele escolheu? E eu vou dizer para vocês que eu tinha essa dúvida. Por isso eu achava mais confortável pensar assim, não, Deus escolheu todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. E decide ser salvo quem quer. Para mim era mais fácil pensar assim. Só que eu não preciso pensar assim.
se eu entender que eu só desejo a Deus porque Deus me levou até Ele. Se Deus não tivesse me escolhido, eu não queria saber dele. E Paulo diz, por que está discutindo com Deus? Como ele fala do vaso, né? Pode o vaso ficar reclamando que ele deveria ser de um jeito ou de outro? Mas não, 21 ele diz, né? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Mas daí nós pensamos assim, mas por que que então Deus fez um homem mau? Por que que Deus não fez só homens bons? Justamente porque ele não fez robôs. Se ele quisesse fazer robô, então ele faria um mundo inteirinho só de pessoas do jeito que ele queria. Não, ele deixou todos à vontade. Mas esses eleitos, ele se assegurou de que eles seriam salvos. Ele não deixou eles à mercê, porque se eles deixassem pela vontade deles, eles poderiam não escolher a Deus. Daí vem depois a outra doutrina que a gente vai falar mais tarde, que é a graça irresistível. Irresistivelmente, Deus se chega para nós e diz assim, eu vou te salvar. Eu te escolhi. Como Paulo diz, né? Antes da fundação do mundo. No 22 ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Tem sido pregado por aí um Jesus muito queridinho, muito queridão, né? É um Jesus que olha, esse é o meu facheira, é meu faixa. E a gente se esquece de que Jesus, ele é bom, ele é bondoso, ele é amável, mas ele também tem os seus critérios de justiça, ele é justo. E ele vai tratar com justiça. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, não vou me lembrar agora do versículo, né? Tem até uma pregação do pastor Jack, que ele fala que Jesus, quando ele voltar, ele vai voltar esmagando crânios. Meu Deus, o que é isso? Sim, porque é a ira do Cordeiro. Ele vai vir arrasando geral. Mas nós estamos olhando para um Jesus tão queridinho, né? E a gente faz o que a gente quer da nossa vida. Porque o queridão vai me perdoar, não importa o que eu faça. Não é bem assim, queridos. Quando nós entendemos que Jesus nos salvou, e olha o que ele está dizendo aqui, olha o que Paulo está dizendo aqui. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. No 24 ele diz, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus suportou a ira de Deus sobre si mesmo. Jesus suportou a ira do Pai sobre si para nos salvar, para se dar a conhecer a nós. Mas ele se deu a conhecer aos eleitos e não a todos. Versículo 25 ele diz, assim também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, e no lugar em que se lhes diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Tudo isso por quê? Porque Jesus nos escolheu. Porque ele decidiu, né, que nós seríamos salvos. Ele decidiu isso por nós. E nós, queridos, precisamos responder a ele, né? Eu vou voltar nesse assunto semana que vem, porque realmente é bastante conteúdo e eu quero trazer
outros textos aqui onde eu vou comparar opiniões de alguns pensadores, né? E eu saberia que eu não conseguiria fazer tudo isso numa vez só. Talvez eu use esse final de semana, o próximo e talvez o outro ainda, para que a gente conclua, porque esse assunto realmente ele é muito importante para que a gente entenda muito bem isso. E não ache que Deus é um Deus injusto simplesmente porque Ele escolheu alguns e não escolheu outros, porque todos éramos para sermos condenados. Mas nós tivemos os nossos olhos abertos. Vamos orar então?